Você já chegou a um ponto em que parou de acreditar que o amor certo ainda pode chegar para você? Porque uma parte de você ainda espera, mas a outra parte, a que já se decepcionou, a que já esperou tanto e não viu nada chegar, essa parte começa a perguntar em silêncio: e se não vier? E se não existir um amor que seja de verdade, que seja certo, que seja para mim? Esse cansaço não é fraqueza, é o peso de quem esperou de verdade e ainda não desistiu. Mas hoje eu quero conversar com você sobre algo importante. Não sobre o que você já perdeu, sobre o que está vindo, porque existem sinais. Sinais reais e concretos que aparecem antes do amor certo entrar na sua vida. E a maioria das pessoas não reconhece esses sinais porque está olhando para o lugar errado, esperando que o amor apareça de um jeito que ele talvez não venha. Hoje você vai entender 5 sinais que mostram que o amor que Deus preparou para você está prestes a entrar na sua vida e mudar tudo. Presta atenção principalmente no terceiro sinal. Ele é o mais silencioso de todos e o que mais surpreende. Se este vídeo chegou até você, se inscreva no canal agora. Pode ser o sinal que você pediu para Deus. Antes de ir para os sinais, preciso te perguntar algumas coisas. Você já se sentiu cansada de querer um amor que parece não vir? E ficou com medo de que o amor que você sonha seja grande demais para se tornar real? Já sorriu numa foto enquanto por dentro estava com o coração pesado? Já aceitou menos do que merecia porque tinha medo de ficar sozinha? Já rezou, pediu, esperou e teve a sensação de que não está sendo ouvida? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, você está no lugar certo hoje. Porque no fim deste vídeo, você não vai mais estar perdida nisso. Você vai ter clareza, vai saber o que olhar, o que sentir, o que reconhecer. E vai entender que o que está vindo é maior do que tudo que já passou. Vamos começar. Sinal 1. A inquietação que você não consegue mais ignorar começa a fazer sentido. Quando o amor certo está chegando, uma coisa estranha acontece antes de ele chegar. Você começa a sentir uma inquietação que não é angústia, não é desespero. É diferente de tudo isso. É como se alguma coisa dentro de você soubesse que a sua vida está prestes a mudar, mas a sua mente ainda não entendeu o recado. Sabe aquela sensação de que você está no meio de uma transição, de que o jeito que você estava vivendo não cabe mais? Você começa a querer coisas diferentes. Começa a arrumar a casa de outro jeito, a pensar em se cuidar mais, a sentir vontade de abrir espaço na sua vida. É exatamente isso. Essa inquietação não é sinal de que algo está errado com você. É sinal de que algo está chegando. O seu interior começa a se preparar antes da sua cabeça entender o que está acontecendo. Você está sentindo isso ultimamente? Uma vontade de mudar alguma coisa, de reorganizar a sua vida, de recomeçar de um jeito diferente, uma leveza misturada com expectativa que às vezes dói um pouco, porque você ainda não sabe exatamente o que está esperando. Muita gente confunde esse sinal com ansiedade, com uma tristeza fora de hora. Mas é diferente. A ansiedade paralisa, fecha, sufoca. Essa inquietação te move, ela te faz querer fazer diferente, ser diferente, abrir espaço. Presta atenção no que você está sentindo por dentro. Às vezes o coração avisa com antecedência, bem antes de o olho enxergar qualquer coisa. Esse primeiro sinal que você acabou de ouvir é só a porta de entrada para um entendimento muito maior. Tem mulheres que passam anos sem reconhecer esses sinais e por isso deixam o amor certo passar sem perceber ou ficam presas no errado sem entender por quê. O código do amor divino existe exatamente para isso, para te ensinar a reconhecer o amor certo, a entender o que Deus está fazendo na sua história e a não confundir mais o que é de verdade com o que só parece ser. E tudo em áudio. São 90 dias de um acompanhamento que irá, aos poucos, mudar a forma como você enxerga o amor e como você enxerga a si mesma. O link está na descrição, mas será por pouco tempo, ok? Vamos continuar, porque o próximo sinal é muito importante.
Sinal 2. As pessoas certas começam a aparecer na sua vida e as erradas começam a sair. Antes do amor certo chegar, algo acontece ao redor de você que muita gente não percebe na hora. As pessoas que sempre drenaram a sua energia, que te deixavam cansada, que te faziam sentir pequena, essas pessoas começam a se afastar, às vezes de forma sutil, às vezes de uma vez. E no lugar delas, chegam pessoas diferentes, pessoas que te fazem bem, que te encorajam, que falam de você com respeito. Parece coincidência, mas não é. É como se a sua vida estivesse sendo reorganizada por dentro e por fora ao mesmo tempo. O que não combina mais com quem você está se tornando começa a não caber mais no seu dia a dia. E o que combina com o que está vindo começa a aparecer. Você já reparou nisso? Uma amizade que esfriou sem briga, sem drama, simplesmente foi se apagando? Uma pessoa que saiu da sua vida e no fundo você sentiu um alívio que não sabia nomear e ao mesmo tempo alguém novo que chegou de um jeito calmo, sem alarde, mas que ficou? Presta atenção nesses movimentos ao redor de você. Quando a sua vida começa a se limpar das pessoas erradas, ela está abrindo o caminho, não para qualquer um, para o que é certo. Muita gente fica triste com esse processo, fica com a sensação de que está perdendo. Mas o que parece perda, às vezes é só espaço sendo aberto. E espaço vazio não fica vazio para sempre. Antes de seguir para o próximo sinal, escreve aqui nos comentários: eu confio no meu tempo. É uma declaração, não é só uma frase. É você dizendo para si mesma que acredita que o que é seu vai chegar. Sinal 3. A paz dentro de você muda de qualidade e você começa a distinguir o que é de Deus do que é só ansiedade sua. Este é o sinal mais silencioso de todos, porque ele não aparece lá fora, ele aparece dentro de você. Tem uma diferença enorme entre a paz que a gente força e a paz que simplesmente chega. A paz que a gente força é aquela em que você repete para si mesma: tudo bem, enquanto por dentro ainda tem um aperto. Você tenta se convencer. Você tenta acalmar o coração na força da vontade. E funciona por um tempo, até que não funciona mais. Mas existe uma outra paz, uma que não precisa de esforço. Uma que chega quieta, sem avisar, e que faz você simplesmente saber que está no caminho certo, mesmo sem ter provas disso ainda. Quando o amor certo está chegando, essa paz começa a aparecer de um jeito diferente nos momentos em que você pensa no futuro. Você para de sentir aquele aperto de "e se nunca vier?" e começa a sentir algo mais parecido com certeza. Não uma certeza barulhenta, uma certeza quieta, como quem sabe no fundo que a espera tem um destino. Lembra da história de Ana na Bíblia? Ana era uma mulher que queria muito ser mãe e não conseguia. Ano após ano, ela ia ao templo, chorava, pedia e voltava para casa do mesmo jeito. As pessoas ao redor dela já não acreditavam mais que aquilo ia mudar. A própria dor dela tinha virado rotina para todo mundo. Mas chegou um momento em que algo mudou dentro dela. Antes de qualquer coisa mudar lá fora, ela foi ao templo mais uma vez, orou e saiu de lá diferente. Não porque tinha recebido uma resposta ainda, porque a paz que entrou nela naquele dia era diferente de tudo que ela tinha sentido antes. Era uma paz que não precisava de prova para existir. E foi exatamente depois disso que a vida dela mudou de verdade. Esse é o sinal 3. Quando a paz dentro de você muda de qualidade, quando você começa a distinguir o que é fé do que é só ansiedade disfarçada de esperança, presta atenção, porque esse tipo de paz antecede a chegada. Você está sentindo algo assim? Uma leveza que você não tem explicação racional? Uma sensação de que está quase, que está perto, que algo está se resolvendo lá atrás nos bastidores, mesmo que você não veja? Não ignore isso. Esse sinal é um dos mais precisos que existem.
Sinal 4. Você começa a se ver de um jeito diferente e para de aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinha. Esse sinal acontece por dentro, mas aparece em tudo que você faz. Tem uma mudança que acontece na mulher que está prestes a receber um amor de verdade. Ela para de se diminuir, não de uma hora para outra, não de forma dramática. Vai acontecendo aos poucos, quase sem ela perceber. Mas um dia ela olha para o espelho e percebe que não está mais pedindo desculpa por existir. Não está mais encolhendo para caber no espaço que alguém deixou para ela. Ela começa a saber o que quer. E mais importante, começa a saber o que não quer mais. Você já passou por um momento assim, em que alguém disse algo que antes te faria ficar quieta, engolir, relevar, e dessa vez você não fez isso? Não brigou, não foi grossa, simplesmente não aceitou. Como se algo dentro de você tivesse mudado de endereço e você não soubesse explicar quando foi. Esse é o sinal. Quando você para de negociar a sua própria dignidade para não ficar sozinha, você está pronta para receber algo que não vai te pedir isso. Porque o amor certo não pede para você se diminuir. Ele chega e te encontra inteira. E só consegue te encontrar inteira quando você já está tratando a si mesma dessa forma. Muita gente acha que esse sinal é orgulho, é arrogância, é a pessoa ficando difícil. Não é, é a pessoa chegando no lugar certo dentro dela mesma. E quando você chega nesse lugar, o que aparece na sua vida começa a combinar com ele. Presta atenção em como você está reagindo às coisas ultimamente. Se você está sentindo que certas situações que antes aceitava agora simplesmente não passam mais, isso não é você ficando difícil, é você ficando pronta. E agora chegamos ao 5º sinal, aquele que eu quero que você ouça com atenção, porque acontece quando você começa a sentir no fundo que o que você pediu não foi em vão, mesmo sem ter nenhuma prova disso ainda. Esse sinal é o mais difícil de explicar porque ele não tem forma, não é uma coisa que você vê, não é uma pessoa que chegou. Não é uma situação que mudou, é uma certeza que aparece dentro de você sem pedir licença. É aquele momento em que você estava rezando ou estava quieta antes de dormir, ou estava num dia comum fazendo uma coisa corriqueira, e de repente uma sensação passou por você, uma sensação de que está certo, de que está chegando, de que o que você pediu foi ouvido. Você não sabe de onde veio, não tem como provar, mas ela foi real. Esse sinal assusta muita mulher porque parece grande demais para acreditar. Parece que você está se iludindo, que é o seu desejo falando mais alto, que você está inventando esperança para não sofrer. Mas eu quero te pedir uma coisa. Da próxima vez que esse sentimento chegar, não ignore, não tente explicar, só deixe ele existir. Porque existe uma diferença entre ilusão e fé. A ilusão te faz prender em alguém errado, te faz ignorar o que está na sua frente, te faz esperar de um lugar de desespero. A fé te faz andar, te faz se cuidar, te faz abrir espaço, te faz acordar de manhã e continuar. Não porque você tem certeza do quando, mas porque você tem certeza do que. Quando você começa a sentir isso, quando essa certeza quieta começa a aparecer com mais frequência, presta atenção, porque ela não costuma chegar à toa. Se você chegou até aqui, eu quero falar com você de 2 jeitos. Para você que já sabe quem é, que já tem alguém ao lado e está tentando entender se esse alguém é o certo, você reconheceu esses sinais? A paz está presente? Você está se vendo com mais clareza? O que está ao redor de você está mudando para melhor? Se sim, não tenha pressa. O que é certo se confirma com o tempo. E para você que ainda está esperando, que ainda não tem um nome, um rosto, uma história para contar, esses sinais que você ouviu hoje não são sobre ele, são sobre você. São sobre onde você está chegando por dentro. E quando você chega nesse lugar, o que é certo começa a aparecer. Não como mágica, como consequência. Fale comigo agora.
Fale com convicção. Eu não vou mais aceitar menos do que eu mereço. Eu vou reconhecer o amor certo quando ele chegar. Agora, antes de você fechar esse vídeo, preciso te contar uma coisa. Tudo que você ouviu hoje, esses 5 sinais, são só o começo, porque reconhecer o sinal é uma coisa, saber o que fazer quando ele aparece é outra. E é exatamente aí que muita mulher erra. Ela vê o sinal, sente que algo está chegando, mas não sabe como se posicionar, como agir, como não sabotar o que está vindo por medo ou por hábito antigo. O código do amor divino existe para te acompanhar nessa parte. São 5 capítulos que vão te ensinar a reconhecer o amor certo, a entender o que Deus está construindo na sua história e a não confundir mais o que é de verdade com o que só parece ser. E tudo em áudio, para você ouvir no seu ritmo, no seu tempo, aonde estiver. São 90 dias de um caminho que vai, aos poucos, mudar a forma como você enxerga o amor e como você enxerga a si mesma. O link está aqui no comentário. É o primeiro link. Se esse vídeo tocou em algo que você estava sentindo, compartilhe com uma amiga que também precisa ouvir isso hoje e ative o sininho, porque toda semana tem uma conversa nova aqui e talvez a próxima seja exatamente o que você precisa ouvir. Até lá, cuida de você.